Alerta de gatilho. Este documentário relembra imagens e situações trágicas vividas no crime da Vale, em Brumadinho. Estava aqui na redação, sexta-feira, hora do almoço, nos horários teoricamente mais tranquilos, tradicionalmente mais tranquilos da rotina. E aí começaram a chegar as informações e a gente teve a noção de que ia se iniciar uma das mais complexas e uma das mais longas coberturas da minha história jornalística e acho que da história do próprio jornal. Então, meu nome é Alexandre Guzanchi, eu tenho 44 anos. Esse ano de 2019 eu estou completando 20 anos de jornalismo. Meu nome é Matheus Parreiras, sou repórter do jornal Estado de Minas, fui o primeiro repórter a chegar na área do desastre de Brumadinho em 2019, dia 25 de janeiro. Meu nome é Selmo de Andrade Lopes, sou subtenente do Corpo de Bombeiro, tenho 28 anos de serviço. Tenente Pedro Ayrara, chefe da adjuntoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e atuo também como porta-voz da corporação. Bom, meu nome é Thales Leite Braga, sou terceiro sargento do Corpo de Bombeiros. Minha data de inclusão é dia 1º de fevereiro de 2010. Estou quase completando 10 anos de bombeiro aí, né? Eu sou o tenente Túlio Reis. Atualmente eu trabalho na diretoria de atividades técnicas, mas no rompimento da barragem eu estava trabalhando no Batalhão de Emergências Ambientais, o BEMAD, que é o batalhão responsável por atender essas ocorrências de maior destaque, ocorrências de impacto ambiental muito grande, que é o caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Bom, Márcio Ferreira, trabalho no BEMAD, né? No pelotão de busca e salvamento. Já contando aí com os 28 anos de serviço e uns 10 meses, quase indo para a reserva já. As gravações foram feitas entre outubro e novembro de 2019. Este não é um documentário apenas sobre a tragédia de Brumadinho. É sobre uma relação de amor a duas profissões que se entrelaçam: o jornalista e o bombeiro. Estourou a barragem de rejeito na mina do Córrego de Feijão, em Brumadinho, estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente. A barragem estourou lá e eles estão ilhados lá. Agora só que tá ilhado lá, só ele porque todo mundo sabe. A barragem de Brumadinho saiu correndo, mas é desesperador. Bombeiro, de emergência? Tá inundando a barragem da Vale, explodiu! Era por volta de 1h da tarde, eu cheguei um pouco mais cedo nesse dia. E daí a pouco chega o Matheus, colega aqui de redação, repórter, falou com o meu editor que tinha uma notícia que ainda não estava muito certa, que havia rompido uma barragem na cidade de Brumadinho. Brumadinho é uma cidade aqui muito próxima. As pessoas, em primeiro momento, imaginaram que não fosse nada muito sério, até porque não tinha ainda informações sobre vítimas. Mas, quando disseram que era a Córrego do Feijão, eu, por já conhecer lá de outras reportagens que eu fiz, eu comecei a entender a gravidade daquela coisa e aquilo ali já me colocou num estado de prontidão. A gente então mandou uma equipe diretamente para lá, para a área atingida. Para quem não lembra, eram duas áreas, né? Havia um acesso que estava bloqueado, que só recentemente foi retomado. Então, quem ia para uma parte de Brumadinho não conseguia acesso ao outro lado. Então, era necessário mandar pelo menos duas equipes, uma para cada lado, né? 2 carros diferentes. Como o Matheus já conhecia a região, ele já tinha feito uma matéria sobre essa barragem, a gente não foi para a cidade de Brumadinho, a gente foi direto para o Córrego do Feijão. E devido a essa barragem ter estourado, não tinha jeito de passar de um lado para o outro.
Então a gente já tomou essa decisão de ir direto para o Córrego do Feijão. E nós não fomos somente a primeira equipe do Estado de Minas a chegar lá, nós fomos uma das primeiras equipes a chegar, de toda a imprensa mineira e, obviamente, nacional. Eu estava de folga com a minha família, eu estava em Cabo Frio, né? Aí chegou uma mensagem no grupo acionando o plano de chamado. A gente não quer acreditar. No primeiro momento eu não acreditei. Eu falei assim, não é possível, nós não temos outra Mariana, não pode. Eu realmente confirmo. Assim que o subcomandante-geral recebeu essa informação, ele já reuniu alguns oficiais na sala dele, no gabinete dele. Eu estava entre esses oficiais e ele deu essa notícia que poderia ter acontecido um rompimento para que a gente já se preparasse. Aí naquele momento eu pedi para ele para que eu pudesse deslocar em uma dessas aeronaves que estava indo para lá naquele momento e assim acabei fazendo. E aí cerca de 20 minutos depois do rompimento, eu já estava pousando lá no local. Lá. Por coincidência ou não, eu estava próximo ali ao rádio. Aí a gente entrou essa chamada para a gente do rompimento de barragem. De início a gente não acreditou de cara que foi isso tudo, né? Que tinha sido isso tudo, esse rompimento nessa proporção que foi. A gente teve certeza que era uma ocorrência de grande magnitude. E ali mesmo, questão de 5 minutos após o recebimento da primeira informação, a gente já conseguiu mobilizar a unidade para poder deslocar para Brumadinho e conseguir fazer os salvamentos lá das pessoas. Chegando lá, nós fomos para... Haviam sido alocados várias frentes de trabalho, né? Então eu fui para uma dessas, próxima a um vagão, né, de trem. O que estaria por vir? Não tinha notícia de mortos, não tinha notícia de estragos. Você sabia que tinham estragos, como o desprendimento de uma barragem é uma coisa muito violenta, né? Uma devastação muito grande, mas a gente não tinha noção. Então... No fim da tarde, início da noite, eu tenho até foto assim, do Pedro Aihara, ele passando uma lista. Aí que a gente foi entender e também, poxa, muita gente está desaparecida, muita gente deve ter morrido, né? Só depois de algumas horas. No momento não, porque eu estava ali em loco, né? A lama passando, as pessoas com a mão na cabeça e falando que tinha uma pessoa desaparecida, outra ali, mas a gente não imaginava que a barragem tinha levado um monte de gente, da própria empresa, né? Da comunidade. Só depois, com o passar do tempo, que a gente foi perceber que tinha muita gente desaparecida. Acabou que eu cheguei lá, já tinha uma demanda muito grande de informações, e aí eu comecei a responder pelo Corpo de Bombeiros, e aí acabou sendo uma proposta que acabou dando certo, né? Fazia parte também das minhas atribuições fazer essa gestão da informação, mas não necessariamente precisava ser eu o porta-voz, mas acabou que naquele momento foi o que acabou sendo mais adequado para a quantidade de demanda de informação e para os processos que precisavam ser gerenciados naquele momento. Triste. Né? Muito triste e incrédulo, né? Eu não estava acreditando que novamente estava acontecendo aquilo. Eu não acreditava que realmente aquilo tinha acontecido. Ver aquilo ali, as pessoas pedindo para ajudar e a gente quase impotente pela magnitude. A gente não tinha roupa para ir para lá, não tinha nada. Então, assim, eu já imaginava que seriam mais dias porque a possibilidade de ser uma cobertura longa tinha começado como foi em Mariana. E não dava tempo de pensar nessas outras coisas, porque nesse momento, assim, a adrenalina de jornalista vai lá em cima, né? E a gente querendo contar aquela história, triste história, mas a gente é o nosso dever, né? Contar uma história. Eu não tinha noção de que seria tantas pessoas. Chegar à exaustão. Eu cheguei à exaustão. E quando a gente terminava aquele dia, assim, entre aspas, né, terminava, porque nunca terminava, a gente dormia, mas com um olho fechado e o outro aberto. E aí a gente não se preocupava com roupa, com nada, né, nem com comida direito, a gente estava se preocupando, a gente estava mais preocupado em contar a história. O dia que mais me emocionou, assim, foi inclusive... do dia que encontraram assim, o ônibus, né? E ali a gente já estava cansado, suado, correndo, mas sempre atento, sempre ajudando.
E aí os bombeiros, que a gente viu o trabalho duro que eles davam, entravam sujos, saíam piores ainda, totalmente rasgados, com camadas de lama espessa neles, pesando, um esforço assim muito forte. Aí teve na véspera do meu aniversário, a gente ajudou eles a pegar lá um tanto de mantimento e a levar para eles, porque houve uma simbiose, uma colaboração. Então, algumas pessoas da empresa ajudaram a levar para eles a água, a comida, e eles repartiram com a gente também num dado momento ali. E num momento desses a gente conversou. Aí ali um pouco os jornalistas e os bombeiros deixaram de lado um pouco os profissionais para ser as pessoas mesmo. E aí comentamos um pouco sobre a tristeza, sobre a tragédia. E naquele dia era aniversário de um dos bombeiros. E aí a gente cantou parabéns para ele. Aí ele falou assim, gente, lembrei, é aniversário dele, vamos cantar parabéns para ele aqui. E todo mundo cantou parabéns. Aí... Parabéns e tal. Ele falou que vinha de Mariana, é o Selmo, se não me engano, Cabo Selmo. Ele apontou para mim, eu fiquei todo sem graça. Na hora que eles comentaram parabéns, eu abaixava a cabeça. Nossa, que vergonha que eu tô passando aqui. Virei para ele assim uma hora e falei assim, ô Cabo, seu aniversário hoje? Aí ele falou assim, é sim. Aí eu, poxa, o meu amanhã. Aí ele foi e me deu um abraço. Aí a gente deu um abraço assim fraterno, né? E conversamos um pouco mais sobre tudo que estava acontecendo, né? Me perguntaram lá, eu nem sei como chegou isso na imprensa, que era meu aniversário. Um dos repórteres lá, Matheus Parreira, perguntou para mim o que era trabalhar no seu dia de aniversário. Eu quase fiquei sem resposta. Né? Mas é a mesma coisa, né? Eles também, eles estavam mais ou menos desse jeito. Que imagina, eles piores do que a gente testemunhava, procurava ilustrar, procurava entender o que estava acontecendo, eles estavam fazendo acontecer ali. Então, era um trabalho muito árduo, que a gente teve ali nos 3, 4 primeiros dias, quando o volume era muito grande de corpos mesmo, era bem visível isso. O evento em si, ele foi bem pesado, né? E principalmente quando a gente fazia os deslocamentos, né? Naquela lama e tal, era bastante pesado o deslocamento nosso. Exigia muito esforço físico, né? Eu acho que o mais difícil, o que mais entristece a gente aí é com relação à negligência humana. Saber que a barragem rompeu devido a uma falha do homem, né? No momento em que a prevenção falhou, aconteceu o desastre e entrou aí a hora que a gente é acionado para tentar remediar a situação, né? Muitas vezes a situação é irremediável, né? No caso de uma morte não tem como remediar. Mas fica muito o sentimento de tristeza mesmo, ver que tantas pessoas foram levadas pela lama, tantas vidas foram perdidas, tantas famílias afetadas, né? Como eu vim de outras tragédias de barragem, e isso vai remoendo o coração da gente, dói muito, entendeu? Aí as pessoas falam assim, mas você é emocionado. Não é que emociona. Eu fico vendo assim, falo assim, não tem como isso, eu não tenho como medir o que a gente às vezes extravasa, e se é vontade, chorar tem hora. Há os momentos de chorar também, não é toda hora não. Tem hora que a gente engole seco, vai para um cantinho, chora, volta. O que foi? Não, foi só tomar uma água. Mas não é água, não. A gente foi chorar um pouco, entendeu? Nós não somos de aço, não. Só vestimos farda só. E a gente vai com aquela vontade de estar salvando, né, as pessoas e tal. Então, ver um evento daquela magnitude, né, e sabendo que tem centenas de pessoas ali, né, precisando de ajuda, é bem carregado, né? A emoção, ela faz parte do nosso trabalho, né? Se a gente chegar lá sem coração ou com coração frio e gelado, a gente perde um pouco da importância do trabalho, que é lidar com vidas. Então, se eu chego lá não ligando para a vida do próximo, não tendo uma emoção, não trabalhando emocionado por estar salvando ou por estar tentando salvar uma vida, eu vou trabalhar de forma diferente. Então, toda vez que eu saio sabendo que eu posso fazer a diferença para alguém, isso me toca, isso me dá uma descarga de adrenalina, isso me motiva e me emociona, com certeza a chance de eu dar o meu melhor é muito maior. O mais difícil era se adaptar psicologicamente àquela situação de desastre de uma magnitude assustadora. Eu tenho quase que certeza que eu resgatei uma moça e eu tenho certeza que ela estava grávida. Isso, quando eu peguei essa moça, eu olhei, era eu e mais 2 militares. Eu olhei um pro outro assim,
vontade de chorar mesmo, sabe? Uma jovem, com uma vida pela frente, entendeu? Eu tenho quase certeza que ela estava grávida. E aí você vai vendo assim, você fala assim, "Nó, e você não poder ter feito mais." Com certeza foi um trabalho muito duro para eles, né? Porque eles estão pegando também, né? Eu estou registrando através da imagem, Matheus através de escrever e de ver também, né? Mas eles estão revirando a terra, eles estão procurando corpos, animais e pegando nas pessoas, né? Então o trabalho deles com certeza, assim, psicologicamente falando, assim, deve ter sido também bem difícil, né? Físico, né? Porque a lama ali nos primeiros dias, ela está ainda mole ainda, né? Então você vai caminhando na lama, você vai atolando e vai entrando e aí ela vai te engolindo, então fisicamente também foi. O que essa capa significa para você? Olha, essa capa é uma capa muito especial, né? Não só para mim, mas para todo o Corpo de Bombeiros, porque é uma capa que eu acho que ela é muito simbólica, né? Acho que o momento que ela foi liberada, assim, né? Foi na terça-feira, no dia 29. A tragédia, ela ainda era bem recente, então as pessoas ainda estavam processando muito aquela informação e todo mundo estava muito consternado ainda pela tragédia, muito impactado pela tragédia. E eu acho que talvez a felicidade dessa capa seja a de mostrar que mesmo em um cenário tão caótico, acho que um trabalho bem feito, feito com comprometimento, com amor, com dignidade, ele estava sendo capaz não de solucionar aquela tragédia, porque infelizmente não tem como a gente recuperar todas aquelas pessoas, né, que foram vitimadas pela tragédia. Mas foi um trabalho que pôde mostrar que existia, né, a esperança, que existiam pessoas realmente fazendo aquilo dali porque elas acreditavam, que existia um trabalho muito sério por parte das nossas equipes. Então, não só enquanto profissional, né, enquanto bombeiro, mas enquanto cidadão mineiro, eu me senti muito representado nessa capa. Eu acho que o espírito de colaboração, de união, de esperança que se estabelecia naquele momento, acho que foi algo muito importante. Eu acho que essa capa representou isso. Me lembram, tem um cheiro da morte essa foto aqui, sabe? Porque nesse dia, eu acho que era o terceiro, e tinha notícia lá que nessa área aqui poderia ter um ônibus cheio de corpos. E eles já tinham fechado todas as áreas assim para gente chegar perto. E aí o Matheus com seu faro assim, né, de repórter, de selva que ele domina também, ele falou assim, não, eu conheço um caminho aqui, nós vamos chegar lá pertinho. Aí a gente foi entrando para dentro do mato. E na hora que a gente viu, tinha uma fila de gente atrás da gente, entrando pelo meio do mato, e aí a gente começou a passar as coisas mais pesadas, tripé, mochila de um, de outro, câmera, e fomos passando, fazendo assim uma posição de pontezinha entre os lugares onde os córregos passavam, onde tinha os obstáculos, para poder levar para a parte mais elevada e tal, e ajudando uns aos outros, assim, né? A chegar lá em cima. Eu conheci o caminho, aí eu até ajudei a gente a chegar mais rápido, porque tinha uma área ali que era de mata mais densa, mas eu sabia que tinha um pasto mais pro alto. Aí fomos até o pasto, que é uma área um pouco mais aberta, né? E aí a gente contornou, foi onde a gente chegou nessa cena aqui, que era de frente os militares do Corpo de Bombeiros trabalhando. Aqui tinha militares de Minas Gerais e tinha também do Rio de Janeiro, apesar de que aqui os do Rio de Janeiro não estão aparecendo, mas teve uma ajuda muito importante do pessoal do Rio de Janeiro aqui. Essa foto aqui é o seguinte, esse aqui foi um dos ônibus que nós achamos lá no Icó do Feijão. O que eu ilustro essa foto aqui, eu vejo o seguinte, que eu percebi um trabalho em conjunto. Eu percebi que o Corpo de Bombeiro, hoje nós não tínhamos um Corpo de Bombeiro metade mundial, nós tínhamos um Corpo de Bombeiro do Brasil. Envolveu várias corporações. E a gente viu isso aqui de frente, né? E aí, aqui foi justamente aquele dia que eu disse, que foi o dia
o dia da véspera do meu aniversário, porque essa capa ela saiu no dia do meu aniversário. Ficamos lá de 7h30 da manhã até umas 3 horas da tarde, no mesmo lugar. Eu fiquei sentado debaixo de uma árvore assim, mosquito. A gente estava meio numa floresta assim, e sol, calor e fome e sede também, porque eu tinha levado só uma garrafinha. Mas a gente estava de frente assim, sabe? Bem de frente assim, bem de frente. E aí foi chegando só bombeiro. Chegando bombeiro. Deu muita chance da gente ver atos heróicos, muitas vezes os caras indo além do que a energia física dele permitia, buscando aquilo ali, às vezes, um pouco mais de dentro. Então, a gente viu muita doação. É muito bonito você ver alguém que, tudo bem, é a vocação, é o trabalho dele, mas em termos assim, ele não precisaria fazer tudo isso para cumprir a missão dele. Então eles já estavam ali além da missão, na minha opinião, em alguns momentos, para conseguir ir um pouquinho mais longe, uma intuição de que achou alguma coisa ali, alguém retornar um corpo. E é uma situação muito tensa. Aí chega helicóptero, depois chega mais bombeiro, depois chega um outro helicóptero para deixar comida para eles, porque eles não saíram em nenhum momento, eles chegaram cedo igual a gente também. Chegaram lá cedo assim e ficaram lá o dia todo. Mais tarde que aí trocou a equipe de bombeiro. Mais tarde, assim, por volta de umas 2h30, porque eles estavam exaustos também, né? Debaixo de sol, do cheiro terrível, que tinha, o cheiro aqui estava insuportável, assim, sabe? Então me lembra um pouco da morte, assim, mas também ao mesmo tempo o trabalho deles, assim, o trabalho nessa hora, assim. Dramaticidade e uma dinâmica nessa imagem, né? Assim, você vê, aqui há uma linha, né? Que você começa com esse bombeiro que está em pé até eles, e eles estão num momento de extrema dedicação, eles estão muito concentrados. Eu acho que essa foto mostra muito bem isso, além de retratar o que também está muito claro na imagem, a dificuldade do trabalho deles, né? Assim, a complexidade de você estar com o corpo aqui. Então você tem bombeiros que estão só com as botas na lama e você tem um que está com a lama quase até os ombros, né? Um momento de muito esforço, né? Que nós vivemos lá na época e vontade, né? De salvar muita gente, né? E essa cena que a gente sempre vê à mente, né? É uma corrida contra o tempo, né? Porque já uma área muito grande e a gente tinha que encontrar pessoas, né? Com vida, né? Então, essa capa, ela lembra dias de muito trabalho e realmente tem uma frase muito motivadora aqui, né? Que expõe muito o que é o Corpo de Bombeiros e o que eu sinto como sendo bombeiro, que é colocar o trabalho, a missão, acima de qualquer coisa, independente de salário atrasado, independente de condições de trabalho que às vezes não são as melhores possíveis, mas a gente tem um juramento. E esse juramento ele é cumprido com muito afinco pelos militares que aqui trabalham. A gente recebia isso e a gente percebia o quanto que as nossas famílias elas ficavam orgulhosas da gente estar lá, e a gente trabalhava pela gente, pelos moradores e pelos nossos familiares, porque vários militares ficavam em Brumadinho 10 dias direto, ficavam longe da família, e a gente encontrava forças, era quando a gente via fotos desse tipo, textos desse tipo, e a gente percebia a importância do nosso trabalho. Então, querendo ou não, ver algo desse tipo aqui é uma injeção de ânimo para todos os militares que estavam trabalhando lá. Então foi muito bom enxergar a tropa nessa foto que simbolizou tanto o trabalho árduo que todos fizeram lá. Um trabalho em equipe, a união dos militares ali todos focados no mesmo objetivo, de encontrar as pessoas ali debaixo da lama. Uma coisa que me toca muito na nossa tropa é a nossa união, né? Quando a gente se depara com uma situação dessa, o militar que está ali do seu lado trabalhando, ele se torna seu irmão. Não que no dia a dia não seja um amigo muito próximo, a gente cria um vínculo muito forte, né?
Mas numa situação dessa, esse vínculo fica bem mais aflorado. Então é sempre um pelo outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um motivando o outro, em busca aí do principal objetivo, que era encontrar essas pessoas. E num momento que às vezes você é pego ali pela tristeza, pelo cansaço, pelo desgaste, vem um amigo do seu lado, te dá um tapa nas costas, te dá um abraço, te joga para cima, você renova suas energias ali e segue em frente. Primeiro que a gente foge nessa capa da frieza jornalística, né? Assim, é muito raro, numa manchete especialmente de jornal, a gente dar uma qualificação, né? E até porque é muito arriscado você adjetivar uma capa, uma manchete. Mas eu achei que por conta dos esforços dos bombeiros, e que era algo realmente admirável, como já era em Mariana, mas nesse caso as imagens eram ainda mais dramáticas, eu achei que era interessante que a gente desse conferisse esse status para eles, né? Status quase sobre-humanos, né? De heróis. Igual eu comentei, eu vejo, igual eu falei, eu vejo esse termo heróis aqui, nós não somos heróis, não, nós somos, igual eu falei, não, nós preparamos, nós somos preparados para isso. Eu vejo que quem fez essa matéria aqui, ele, né, bacana demais quem postou isso aqui, é uma forma que eu tenho certeza que quem pensa o posto, que acho que a sociedade reconhece a gente, vê a gente como heróis. E a gente aqui, um bombeiro militar, a gente, eu falei que corta um pouco porque às vezes a gente dá a vida. Nem conhece, não precisa. Nós não existe cor, não tem raça, não tem sexo, não tem religião. Somos seres humanos. E nós vamos continuar preparando. E onde tiver qualquer evento adverso, nós vamos estar lá. Entendeu? Vamos estar lá para ajudar. E quem precisar. Muitas vezes perguntam para a gente sempre vai resgatar um animal. Mas é uma vida. Vida, o nosso maior patrimônio é a vida. E nós vamos continuar fazendo, dando o nosso melhor. Pode ser que seja pouco. Eu costumo falar o seguinte, quando eu chego em casa, eu deito a cabeça na travesseiro consciente que eu tenho tentado dar o meu melhor. Assim, tem uma referência também da música pop, né? O Heroes, do David Bowie, também foi uma referência. Mas isso não é necessário para entender a força da manchete. Que é uma letra do David Bowie, fala que Heroes, você pode ser herói mesmo que seja por um dia. Né? E era um pouco esse espírito dos heróis do dia, os heróis daquela cobertura, né? Acredito que as pessoas dão esse título de heróis aí pelo serviço bem prestado à corporação. E como o serviço da corporação é salvar vidas, e associam aí a questão de herói e tudo, mas eu não encaro tanto dessa forma, não. Eu sei que faz diferença para as pessoas que a gente acaba salvando, acaba fazendo a diferença na vida dela, mas eu acho herói assim um título sobre-humano, e nós somos humanos como qualquer outro, né? De alguma forma se inspiraram, porque foi uma coisa que depois todo mundo começou a falar. E acho que essa foi, talvez, posso estar enganado, vocês podem pesquisar, mas acho que foi a primeira vez que os bombeiros foram tratados num meio de comunicação como heróis. Isso depois se disseminou. E já era comum nas redes sociais e tudo, mas não com esse tratamento, com este peso da manchete do jornal, é apenas uma palavra, que é uma coisa raríssima também, né? A manchete é apenas uma palavra. Então, é um título colocado pela sociedade, de quem assiste o nosso trabalho, mas quem está no dia a dia, participando da rotina dos treinamentos, sabe que é tudo fruto de muito trabalho. Essa capa Heróis, ela representa a consolidação de um sentimento coletivo. E eu acho isso importante quando a gente consegue, nas páginas do jornal, exprimir o que, de certa forma, está na garganta, no pensamento ou no coração de toda uma comunidade. Sabe? Eu acho que essa capa representa isso, essa capa concretiza isso, sabe? Ela é a consolidação disso, ela está documentada, é um documento. Essa expressão que está quase tão banalizada, né, do dia a dia, né? Heróis, eles são heróis, até no futebol se fala, são heróis, né, são guerreiros. Não, esses são os verdadeiros heróis, sabe? Pessoas que chegam a dar as próprias vidas, sabe? Vão ao limite físico e psicológico para tentar dar algum alento, não só para quem
para as vítimas diretas da tragédia, mas também as vítimas indiretas, ou seja, os parentes das pessoas atingidas. Né? Eu não digo que eu sou herói, não digo. Eu estou numa profissão, né, que ela nos leva a executar esse tipo de trabalho para a sociedade, né, que é o salvamento de pessoas, né, e na verdade, salvamento de vidas, né, em si. Então eu não me coloco como herói, não. E a gente tem essa capa tem uma coisa interessantíssima, né? Porque, na verdade, há duas capas, né? Há duas versões. Essa versão aqui é a versão do impresso, da primeira edição. Depois a gente fez uma segunda edição com uma outra imagem que casa tão bem quanto essa. Ele fez uma outra grande foto da exaustão dos bombeiros assim encostados, tomando água. E aí depois eu fiquei sabendo aqui do povo que estava editando, escolhendo e editando material, que estavam muito na dúvida se dariam essa foto, se dariam uma foto do Lobão. Não diria que foi uma dúvida, mas foi uma decisão mesmo de publicar as duas imagens. A gente já fez isso algumas vezes, mas nesse caso eu achava que era muito mais emblemático. Assim. Você mostra os esforços deles em campo, né? Então é como se a segunda capa com a foto do Gladstone, do repouso, aqui são eles trabalhando e na outra são eles repousando. Então são leituras complementares com o mesmo título, né? Então teve essa leitura também, né? Assim, essas imagens se complementam, apesar de que não são exatamente estes profissionais que estão em repouso na foto do Gladstone, né? Mas eu acho que dá para fazer essa leitura também. E aí, essa edição ela ainda tem uma outra particularidade, que é essa foto aqui, de baixo, que mostra o nível de exaustão de dois bombeiros militares. Eles são de Barbacena, se eu não me engano. E curioso, porque essa foto aqui foi feita quando eles chegaram na base, quando eles regressaram do trabalho deles. E eu encontrei com eles quando eles estavam fazendo o trabalho num momento muito importante, que foi o momento da suspensão das buscas, porque uma das barragens de água, que era a barragem B6, ela estava ameaçando romper. Porque foi uma cobertura muito emblemática, assim, uma cobertura muito extenuante, muito complexa, e que cheia de lances dramáticos, né? Eu lembro, 2 dias depois, no grupo de WhatsApp de coberturas gerais, que um dos nossos repórteres mais experientes, que era o Matheus Parreiras, dizendo no grupo, estão dizendo que a barragem rompeu de novo. E eu respondendo para ele, saia daí agora. E ficou um tempo de silêncio, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a Polícia de Defesa Civil mandou todo mundo evacuar a área. Então não ficou nenhum bombeiro mais na área onde seguia o rompimento até o rio e que engoliu o rio e devastou tudo. Aquele caminho de lama, aquilo ali, todo mundo teve que sair. Passou um filme na minha vida, em frações de minutos. No sábado, nós estávamos resgatando 2 corpos abaixo. Surgiu uma mensagem que outra barragem tinha rompido. Mandou a gente abandonar a região, o local. Só que aí a gente fez assim, aí passa um filme na sua vida e fala assim, não vou ver minha família. E fala assim, cadê os helicópteros? Foi no momento que as buscas recomeçaram, a gente viu que eles tinham achado um corpo. E aí esses 2 bombeiros fizeram também uma das poucas cenas assim que não sai da minha memória, que foi o momento em que eles conseguiram tirar o corpo da parte aprofundada e colocar ele amarrado para ser puxado. Só que depois disso, isso no meio do rio Paropeba, só que depois disso, eles já estavam tão exaustos, como mostra aqui nessa foto, eles não conseguiram sair. Aí o helicóptero desceu no meio do rio, o primeiro deles subiu no esqui do helicóptero, conseguiu chegar perto do outro bombeiro que estava dentro do helicóptero, de laranja. Esse cara puxou ele para cima, ele ficou agarrado no esqui. Aí nesse momento o bombeiro deu um abraço nele e os 2 ficaram se abraçando durante um tempo enquanto o helicóptero fazia o retorno para pousar novamente na margem e liberar o bombeiro resgatado. Eu perguntei para ele, o que vocês conversaram na hora que ele te abraçou, né? Aí daí ele falou assim,
Ele falou muito obrigado, só isso. Eu não consegui falar muito mais. Ações de segundo para quem está naquela eminência é muito grande. Eu vi a minha vida passando. Aí quando a aeronave chegou, que nós entramos na aeronave, a vontade de abraçar cada um da equipe, você não tem noção. E queria estar em casa para abraçando. Isso foi no sábado, era no primeiro dia, né? Abraçar minha família. São veteranos também de duas catástrofes que marcaram para sempre a história de Minas Gerais, né? Então, eu achei sim, valorizei muito e é uma corporação que eu não tenho dúvidas que é a mais respeitada que existe aqui no Brasil, porque se chamou bombeiro é porque alguém está precisando de muito dele, né? Então, se não tiver ele para te ajudar, não tem mais ninguém. Vejo que alguma coisa tocou que eu posso fazer mais. Por isso que eu não fui embora, eu posso aposentar, mas não fui embora não. Me pergunta, por que você não vai embora? Que eu posso dar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que eu posso. 30 anos é pouco aqui. Entendeu? Pelo que você faz, você gosta. Entendeu? Ser bombeiro hoje é, na verdade, a realização de um sonho. E acho que é feliz nessa capa também essa aspas aqui dessa declaração do Pedro Aihara, o tenente: estamos trabalhando como se fossem nossos pais e mães, né? Eu acho que é uma capa de grande apelo emocional. O meu pai, ele trabalhou, até hoje ele trabalha, né? Trabalhou a vida toda com mineração. Então esse ambiente de mina, de planta, de mineração é um ambiente que sempre me foi muito familiar. E aí, inclusive, é a frase que está na capa, que essa "estamos trabalhando como se fossem nossos pais e nossas mães", foi um momento que isso me veio muito forte, porque é lógico que eu estava falando ali enquanto tenente, enquanto representante institucional de uma corporação, mas sobretudo eu estava falando algo que era muito verdade para mim. Então quando eu falei assim, estamos trabalhando como se fossem nossos pais e nossas mães, é uma coisa que era completamente verdade para mim. Que eu estou ali como se estivesse trabalhando para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para uma pessoa muito querida para mim. 5 anos após a tragédia crime da Vale em Brumadinho, bombeiros ainda trabalham em busca de 3 joias, como são chamadas as vítimas que ainda não foram encontradas. Não há prazo para o encerramento das operações. A promessa é que os trabalhos terminem quando todos forem encontrados. Uma mãe, com certeza, que ela consegue enterrar o seu filho, ela é diferente de uma mãe que não consegue enterrar o seu filho. E isso, acho que a nossa profissão ela tem que ter essa consciência, né? Muitas vezes o bombeiro ele vai ser a pessoa mais importante no dia mais difícil de alguém. E a gente fala assim, onde que eu consigo ter mais forças, que a gente não pode parar. Porque os familiares, as pessoas chegam e chamam a gente. Aí você está passando, meu tio, meu irmão está aqui, tem que tirar eles dali. A gente não pode deixar ninguém. Eu passo a minha cabeça, ninguém pode ficar para trás. Né? Nós temos que resgatar todo mundo. E eu tenho certeza que nós vamos fazer. A gente tem uma justificativa bastante palpável e legítima para poder continuar com a operação. É lógico que a operação um dia vai acabar, tem um ponto que ou nós localizamos todas as pessoas ou não existe mais uma viabilidade técnica, mas até que se atinja esses pontos, acho que não existe nada melhor do que ter a sensação de dever cumprido, que você esgotou todas essas possibilidades de que você fez tudo que você poderia fazer. Eu acho que é esse tipo de conforto que eu acho que gera uma sensação de dever cumprido. O mais rico aspecto da nossa profissão, do jornalismo, é estabelecer uma ponte entre o fato, entre o ocorrido e a sociedade, ou seja, ampliar, mostrar por meio desta imagem e de tantas outras que foram produzidas, e de tantas notícias que foram produzidas neste período, a dimensão de uma tragédia. Então, eu acho que esse reconhecimento dos bombeiros, quando eles pedem os jornais, as edições impressas, né, que é curioso que eles não pedem o link, né, eles pedem as edições impressas, o que é, e são jovens bombeiros, boa parte deles, mas isso mostra também esse cuidado, essa preocupação que eles têm com o impresso, né, com a coisa que é concretizada numa edição impressa, né, impressa. Então, acho que tem esse elemento. Tanto é, né, que aí eu pedi para que alguns exemplares pudessem ser enviados para serem distribuídos aos bombeiros, porque acho que essa ideia, né, o simbolismo, né, todo esse signo de esperança que
que essa capa traz, eu acho que era uma coisa importante para manter a nossa tropa motivada naquele momento, porque era e é uma operação muito difícil, né? É muito cansativo, é uma operação cansativa psicologicamente, fisicamente, muita pressão, né? Uma demanda emocional muito forte. Então, acho que serviu como como um auxílio, um combustível mesmo na manutenção desse engajamento, dessa esperança, não só para os outros, mas até para a gente mesmo. De que isso daqui é uma confirmação, é uma ferramenta de confirmação. Tipo assim, continue fazendo o que você está fazendo, porque você está fazendo certo aqui. Você está... Isso aqui é uma confirmação, vou dizendo, continue o que você está fazendo, da forma como você está fazendo, porque você está fazendo certo. Né? Então... A aceitação que o bombeiro tem hoje em dia pela sociedade, ela não seria se não fosse a imprensa, se não fosse a divulgação do nosso trabalho pela imprensa. Então a gente continuaria fazendo o nosso trabalho, mas ele ficaria muito escondido, né? Somente nas pessoas que a gente trabalharia ali por elas pontualmente, que ficariam sabendo do nosso trabalho em si e não teriam uma divulgação tão grande. Então, assim, eu acredito que esse apreço que a sociedade tem pelo Corpo de Bombeiros hoje em dia se dá muito pelo trabalho da imprensa em divulgar nosso trabalho. Então é uma parceira, né? A imprensa é nossa parceira. Ela é a motivação. É ela que mostra todo o trabalho para a gente, mostra para a sociedade quem somos nós, que mostra quem é o Selmo, quem é o Sargento Leite, que somos bombeiros militares, vestimos farda, temos família, entendeu? Que a gente treina, temos frações de segundo para decidir ser muito rápido. A imprensa que motiva, mostra, que indica para a gente, a sociedade vê, acompanha o trabalho da gente em tempo real. Ela mostra que ela realmente tem um bombeiro militar qualificado, um bombeiro profissional que está preparado para qualquer tipo de tragédia. Acho que tem um papel fundamental, né? A imprensa. Isso para que embora a gente, bombeiro, assim, mas embora nós estamos na capital, mas tem pessoas que não sabem qual o trabalho do bombeiro. Pode parecer assim, inusitado estar dizendo isso, mas já conversei com pessoas que não sabiam. A imprensa, para mim o bombeiro só apaga fogo. De forma geral, na imprensa, da maneira geral como ela se comportou, eu acho que ela desenvolveu e desenvolve um papel muito importante no sentido de mostrar essa perspectiva humana dentro da tragédia, mostrar também que não é só sobre tragédia, mas também é sobre esperança, sobre o comprometimento de pessoas, sobre alguma coisa positiva que pode sair de um cenário tão caótico e também um tom de denúncia, de cobrança para que esse tipo de tragédia não aconteça mais. Eu acho que a gente sente um pouco o que, claro, que é guardadas as devidas proporções, mas a gente sente um pouco do que eles sentem também, de que a missão está cumprida, né? Que a gente ajudou a fazer a nossa missão, né? Se a missão deles é resgatar, a nossa missão é reportar, né? A nossa missão é informar, a nossa informação é ser fiel aos fatos, né? A nossa missão é espantar as fake news, a nossa missão é mostrar, é informar, fazer da imprensa o melhor papel dela, que é de ser a ponte entre o fato e a sociedade. A minha foto, mesmo sendo triste, tocou alguém, né? Eu acho que esse é o objetivo também do jornalismo e do fotojornalismo. Numa fração mínima de segundo, de milésimo, assim, eternizar aquele momento, assim, né? Eu acho que isso é um encantamento da fotografia também. Então, eu acho que essa capa representa isso de uma forma muito clara para mim, mas também representa essa união coletiva do trabalho dos profissionais da redação que eu dirijo. Eu me sinto muito grato por ter profissionais de tanto valor e tão empenhados como demonstraram nesta cobertura, de todas as editorias. Eu acho que a capa também simboliza isso. E aí, quando você recebe uma capa dessa, acho que você se lembra disso, né? Por que você escolheu essa profissão, o que essa profissão representa, a importância da sua atuação em um momento como esse, né? É justamente aquela ideia, né? De fazer o que ninguém faz, de se dedicar num nível que ninguém se dedica. Todos nós, profissionais ou estagiários, mesmo com anos ou décadas de experiência profissional, foram transformados por essa experiência da cobertura
da tragédia de Brumadinho. E por uma coisa muito nobre, que é a vida de outra pessoa, então que é a dignidade de uma família, às vezes em poder receber um corpo para poder velar. Eu acho que essa capa ela simboliza muito isso, né? Qual que é a importância do seu trabalho em um momento tão crítico. Então, de certa forma, a gente se sente recompensado também. Tipo isso, missão cumprida, por eles e por nós.